Gucci, fazer uma entrevista para o Guarulhos Web TV, Guarulhos Web Impresso e Guarulhos Web Portal. Gucci, quando foi a primeira vez na sua vida que você imaginou que poderia ser prefeito de Guarulhos? Bom, não digo prefeito, mas desde muito cedo eu sabia que eu queria entrar na política. Eu sempre quis fazer o bem, sempre tentei fazer o meu melhor para ajudar as pessoas, tanto que dentro das empresas da família a gente inaugurou uma área para fazer assistência social. E desde muito cedo eu enxerguei que a melhor maneira de você conseguir fazer o bem em larga escala, em massa, seria através da política, praticando a boa política. Então, a partir daí, isso com 10, 12 anos de idade, eu comecei a estudar muito política. Eu assistia debate, fazia anotação, assistia horário político, me interessava pelos planos dos candidatos. Então, eu sempre estudei muito desde os 10, 12 anos de idade. Participei do DA, participei das eleições do diretor acadêmico da Faculdade de Direito. Enfim, sempre gostei muito da questão política para tentar fazer a diferença mesmo. E a partir do momento que eu acabei minha faculdade, enxerguei a possibilidade de ser eleito vereador em Guarulhos, de disputar uma eleição, aí a gente começou a trabalhar mais para o parlamento. E aí, chegando no parlamento, eu entendi que no executivo você conseguiria fazer muito mais, né? No executivo você conseguiria fazer muito. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar muito também para um dia vir a ocupar o cargo executivo. E trabalhei muito, com muita força, com muito foco para disputar uma eleição de prefeito e ter chance real de vencer. Então, mas foi tudo, não foi uma coisa que eu quero ser prefeito, não. Foi tudo acontecendo, né? E você galgando os espaços que você ia enxergando diferente a partir do momento que você tem mais informação. Dia primeiro, você senta na cadeira de prefeito. Já pensou qual o primeiro ato? Os primeiros atos são enxugar a máquina pública. Hoje se gasta muito com a máquina. Então, o que eu venho falando durante toda a campanha é o enxugamento de no mínimo 30%. A gente vai tentar chegar até um pouco mais, mas no mínimo 30%. Esse é o primeiro passo. Temos que também falar das auditorias, né? Então já começamos a buscar alternativas para se fazer auditorias dos contratos. Ou seja, a gente tem que enxugar os gastos públicos, seja com o pessoal, né, com os comissionados, seja com os contratos, o enxugamento. Isso começa a sinalizar para a população que realmente você quer fazer a diferença. E essa questão de zeladoria também, né? Então, já estamos pensando em um plano para conseguir tapar os buracos, a iluminação pública, esses gargalos que a população sente e sofre na hora. E começar também uma estratégia de mudar a nossa saúde, né? Através de um novo serviço, através de uma nova OS. Estamos estudando algumas OS, mas aí a saúde, lógico, a gente não consegue ter o resultado rápido. Mas a gente precisa plantar logo no início para conseguir, a longo prazo, ter um ótimo resultado. Durante o anúncio dos primeiros secretários, você falou em 100 dias. Como que vai ser esse processo para que a população também tenha, né, essa paciência de esperar, até por conta do perfil técnico e não político dos cargos que você indicou para que essas pessoas ocupassem, né? Como que vai ser a doutrina nesses dias? Nós estamos definindo junto à nossa equipe de transição, estamos conhecendo toda a máquina pública, os débitos que ela tem, os créditos, enfim, para que a gente possa escalonar algum plano de meta nos próximos 100 dias, para que a gente possa realmente ter um extrato e começar a executar o nosso plano de governo. Então, como eu disse, o enxugamento da máquina é algo que está no nosso plano de governo e a gente já consegue mostrar nos 100 dias. Então, são sinalizações, mostrar para a sociedade que as coisas estão avançando. Há obras paradas, né? A gente sempre disse em toda a nossa campanha, não vamos construir e executar novas grandes obras. A gente vai acabar as que já existem. E aí sim, pensar em novas obras, que é preciso. Mas enquanto não acabar, e aí eu cito o trevo de Moncesso, não tem que amanhã tem entrega de um trecho, né? Exatamente. Não tem que se pensar em novas obras. O tema dessa nossa edição é Guarulhos para cima. Como você imagina que ao longo desses 4 anos, no aniversário de 460 anos de Guarulhos, você pode entregar Guarulhos realmente para cima? Eu falo em 2 grandes focos, né, para a cidade de Guarulhos, que é o que o guarulhense hoje sofre e durante todos esses 8 anos a gente viu eles demandarem isso. Primeiro de tudo é saúde. A gente quer entregar uma saúde
muito melhor, mas muito melhor mesmo. Hospitais que atendam, hospitais que a pessoa que está doente ela se sinta acolhida, que hoje parece hospital de campanha de guerra. Você vai nos corredores, tem máquina em tudo que é lugar. Então, eu consideraria uma grande vitória a gente fazer isso, e vou trabalhar muito para que a gente tenha hospitais, UBSs, UPAs que funcionem. E empregabilidade. Esse é um grande problema também que a gente sofre. Então vamos atrás de novos investimentos aqui para a cidade. Eu sempre cito o centro de detenções. Já estamos falando com o governador, já falei recentemente, para que a gente consiga tirar o centro de detenções daqui e fazer um centro de exposições no lugar. Aí a gente vai conseguir trazer recursos, divisas para a cidade. Então a gente tem que fomentar a economia local. E essas são algumas maneiras, então, através de incentivo fiscal. Lógico que outras coisas basilares não vão ser deixadas de lado. Por exemplo, educação, segurança. Temos ótimas iniciativas na segurança que não gastam muitos recursos e que podem mostrar uma melhora significativa na questão dos índices de segurança. A gente passou muito tempo, você como vereador e a própria imprensa, falando de problemas da cidade. Guarulhos é um sinônimo de problema. Toda hora é problema, problema. A campanha foi focada em problemas, poucas soluções. Como fazer isso? Deixar os problemas para trás e começar a trabalhar soluções. É o que a gente já está fazendo desde agora, através desse nossa equipe de transição. Então, nós precisamos mapear, estamos mapeando, os pequenos problemas, como buraco, iluminação, são coisas que a gente, através de zeladoria, a gente consegue resolver. E resgatar, e o principal hoje, que a classe política no Brasil inteiro não tem, ou por corrupção, ou por incompetência, não tem credibilidade. Primeiro de tudo, e esses 100 dias, esse é o grande desafio, mostrar, recuperar a credibilidade do guarulhense para o governo. Se a gente conseguir resgatar essa credibilidade, pode ter certeza que as coisas vão avançar muito mais. Só que a gente sempre fala, não é só uma pessoa que vai fazer a diferença. Não adianta, e eu sempre falei isso durante toda a campanha, achar que o Guti vai ser o Messias, o que vai mudar. Eu sozinho, eu e o meu vice, não vamos fazer muita coisa. A gente precisa ter a população nos auxiliando, a população mostrando o que está errado, a população dando sugestões, né? Trazer para perto a população guarulhense para que a gente consiga. Então, simples ações, por exemplo, de poluição, de deixar dejetos nas esquinas, isso precisa conscientizar. A população precisa entender que se ela descartar tudo ali, não adianta xingar o governante. A gente precisa, é um processo que todos precisam estar a par, para que a gente consiga voltar a resgatar essa credibilidade. Dentro desse processo de redução da máquina, podemos entender também que secretarias estão nesse pacote. Você já tem desenhado seu primeiro escalão, como que vai ser, secretarias e coordenadorias distintas, como que vai ser o desenho do seu primeiro escalão? Nós vamos reduzir bastante. Hoje nós temos 32 coordenadorias e secretarias, a gente pretende reduzir bastante, como eu sempre falei, no mínimo 30%. Então em todas as etapas, desde os comissionados até o número de secretários e coordenadores, no mínimo 30%. Já estamos desenhando, não está 100% fechado. A única garantida, no entanto, fica o PROCON, né? Que é uma determinação estadual, né? É a única que provavelmente está garantida, né? Com certeza. Não, a Defesa Civil também, por exemplo, falando em coordenadoria, já que você tocou na questão, Defesa Civil, é impensável você acabar com uma Defesa Civil. Pelo contrário, você tem que maximizar, ainda mais em janeiro, uma nova gestão, um novo governo. Se você não tiver uma Defesa Civil forte, a gente não consegue dar conta. Vão vir muitas chuvas, vão vir muitos problemas. Então, mas nós precisamos reduzir no mínimo 30%. Nós já temos um grande esboço, né, do que a gente pretende. Os nomes, 70% já estão praticamente definidos, 60%, 70%. Tanto que quarta-feira a gente já anuncia mais uma sequência de nomes. Vamos só marcar horário certinho, local, mas provavelmente já vamos anunciar alguns nomes também já para cuidar da cidade. Bom, os primeiros secretários têm um perfil técnico, né? É uma tendência, você falou isso na campanha, que você prevaleceria os nomes técnicos a políticos. Agora, como aliar os interesses partidários a essa nova forma de fazer política? Porque existe na própria questão a cultura do que já existe aí. Os políticos não estão preparados para esse novo jeito. Então, muita gente garante que vai prevalecer o toma lá da cá.
Então, como você vai conseguir fazer essa engenharia de criar um secretário técnico sem desagradar o meio político que você precisa para governar? Bom, primeiro a gente precisa, as pessoas que estiverem no comando, elas precisam ter comprometimento. Se for técnico, ter tecnicidade ajuda muito. Mas o comprometimento, trabalhar 24 horas é o perfil é o primeiro ponto que eu destaco para estar no nosso primeiro escalão. Lógico que nós não podemos ser irresponsáveis também e querer implementar a nova política a tudo e qualquer custo e a Câmara se fechar. Aí não adianta, a gente vai estar fazendo uma nova política, mas não vai dar resultado. Então a gente tem que aliar também com o resultado. Eu vou começar a dialogar já com os vereadores para mostrar o que a gente pretende, o que a gente defende. Numa primeira conversa, e acho que até no primeiro anúncio, eu disse que sou favorável às emendas parlamentares. Então esse é o novo jeito de fazer política também. A prefeitura nunca mandou nenhum tipo de emenda. O vereador nunca teve participação efetiva no orçamento do município. E eu quero realmente chamar o legislativo para ter participação efetiva, de mostrar, ó, no meu bairro eu preciso de uma academia popular, no meu bairro eu preciso asfaltar 3, 4 ruas. E dessa maneira a gente consegue com que o parlamento entre em sintonia e comece a fazer a nova política. Mas é natural que nós vamos ter, se alguns parlamentares, alguns partidos tiverem quadros cruciais, técnicos, para indicar para a prefeitura, com certeza, mas cabidaço não vai existir. Essa troca não vai existir. Ah, me coloca qualquer pessoa lá e aí eu preciso do seu voto na Câmara. Isso não vai existir. Não, eu tenho uma pessoa muito boa para cuidar da cultura, para ser diretor não sei aonde. Não tem problema nenhum. Então não vai existir essa troca, mas tem que ser pessoas que trabalhem e que entendam da coisa. Na capital, o Dória está sinalizando alternativas de enxugamento da máquina por meio de privatizações de espaços e equipamentos públicos. Aqui em Guarulhos, existe a possibilidade de ter algum espaço público privatizado ou até internamente, como utilização de táxi, Uber para frota interna? Existe essa preocupação no teu governo? Com certeza, nós precisamos pensar em novas formas de arrecadação. A gente precisa pensar em novas formas de ter recursos. Lógico que aumentar imposto, para mim, é impensável. A gente não pode sair aumentando a torta à direita. Agora, a gente precisa ter novas formas de arrecadação. E isso é uma delas. Nós precisamos, por exemplo, aumentar, esse é um exemplo pequeno, mas aumentar a exposição de marketing dentro dos ônibus ou até mesmo fora, para que as empresas consigam fomentar a economia local e que gere mais impostos sobre o novo serviço. Então a gente precisa criar novos serviços dentro do município para que novos impostos, quando digo novos impostos, digo novas receitas para a nossa Guarulhos. Desde que sejam novas iniciativas, né? Exatamente. Então novos modais para que a gente tenha novos recursos, novas fontes de recursos. Essa é a nossa ideia. Por exemplo, o que a gente vem falando também desde o começo da campanha, parece que até o Dória vai fazer também, nós não queremos ter veículos oficiais para o primeiro escalão, para o segundo escalão. O que eu sempre falei é, vamos transferir para a GCM para que ela vire viatura. Porém, existe um grande problema nessa adaptação. Então, se tiver um problema na adaptação, a gente vai vender esses veículos, vai comprar novas viaturas, enfim, para a GCM, e o secretariado que ande com o seu próprio carro, ande de Uber, enfim. Para que não aconteça o que vem acontecendo, né? As viaturas chegam e estão incompatíveis. Né? Exatamente. No caso, vender áreas públicas faz parte do projeto? Tem áreas públicas? A ProGuarulhos já tem um projeto para vender uma área na Pio 12, né? Tá na Câmara esse projeto. E esse tipo de coisa, como você vê isso? Bom, se for uma área pública que não tem vantagem alguma para a prefeitura, não cabe um projeto dentro do município, não vejo problema em vender. Só que sempre o mais adequado é a permuta, na minha opinião. Você troca uma área que não te serve por uma área que te serve. Isso seria o natural. E é lógico que também nós vamos cobrar os grandes devedores de impostos. Muitas vezes tem grandes áreas, não pagam os impostos, a gente vai cobrar e a gente sabe que a lei, se ela for executada, essas áreas acabam, dependendo do tamanho da dívida, elas acabam sendo incorporadas no patrimônio do município. Então a gente vai executar os grandes devedores. Por que existem esses grandes devedores? A prefeitura passou muito tempo sem cobrar, por que aconteceu isso? Na minha visão, a prefeitura ela tem um problema na máquina arrecadadora.
não é profissional, não se profissionalizou, né? Aí pode ser por capacitação, pode ser por tamanho de equipe, enfim. A nossa ideia é realmente ter uma equipe que faça somente isso, uma equipe que consiga cobrar efetivamente os grandes devedores. Por isso que também hoje está a baila aí a questão da securitização. Dependendo como se faça, acredito que seja um bom projeto, mas não pode ser um empurrado goela abaixo. A gente tem que preservar os pequenos devedores, aqueles que querem pagar, enfim, tem que amortizar. Então tem que ser bem estudado, mas a securitização seria muito bom para cobrar os grandes devedores. E a ProGuaru, o que fazer com ela? É uma empresa de capital misto, né? Privado e pública. E o que fazer para que ela se torne viável na cidade? Primeiro de tudo é um enxugamento e devolver a ela o escopo inicial, que era fomentar o avanço da cidade nessas questões, principalmente de zeladoria, que na minha opinião eu vejo a ProGuaru nesse sentido. Então, tapar vala, tapar um buraco, conseguir fazer pequenos reparos em esgotamento. Eu acho que na minha visão a ProGuaru não pode ser uma empresa de obras vultuosas, de grandes números, porque não tem recursos para isso. Mas então seria uma empresa mais para coibir essas questões que atrapalham muito a vida e o cotidiano guarulhense. E com certeza, ela, com um enxugamento muito bem feito, ela de novo, aí voltando à mesma história do SAI, ela consegue ser superavitária. Não tenha dúvida disso, né? Através de PCM, enfim. A gente precisa achar novos produtos também para a ProGuaru, para que a gente consiga ter mais recursos para investir. O SAI, você falou do SAI. O que dá para fazer com o SAI? Hoje o endividamento chega próximo a 3 bilhões. Existe esse complicador que a Sabesp não entrega a água necessária e a população quer água nas torneiras. A gente precisa de esgoto. O problema de esgoto está para explodir também, que já está vencendo o prazo dado pelo Ministério Público para o tratamento de esgoto. Como resolver essa equação? Talvez seja uma das mais difíceis assim, nesse início de governo? Com certeza. Repetindo até uma frase que eu falei em uma outra entrevista, na coletiva, o SAI bem trabalhado dá para ser superavitário, não tenho dúvida disso. O que acontece? Hoje a gente recebe menos água, muito menos água do que a gente pode receber. E essa diferença faz com que a cidade tenha a água você vende para a população, né, você acaba vendendo, e é o produto que te faz a renda do SAI. Hoje, com muito menos água, você acaba não tendo recursos para pagar a Sabesp. Hoje é isso que acontece. Então, primeiro de tudo, a gente precisa fazer uma renegociação na dívida, precisamos renegociar, o SAI precisa renegociar com a Sabesp para que a gente consiga receber a quantidade exata de água que a gente pode receber, para que a gente consiga distribuir melhor essa água, para que o cidadão consiga comprar melhor essa água. A partir daí, tendo receita, a gente consegue começar a pagar. Hoje já se paga 12 milhões, provavelmente pela nova lei de precatórios essa dívida caia bastante, né, e temos que aguardar um pouco, mas aí a gente vai conseguir ter recursos para começar a saldar de verdade essa dívida e investir. Lógico que a infraestrutura, se a gente for esperar ter recursos o suficiente oriundos do próprio SAI, a gente não vai conseguir fazer uma infraestrutura que consiga entregar água e muito menos fazer a questão do esgotamento sanitário. Isso não vai acontecer tão rápido se a gente não pensar em novas alternativas. E as novas alternativas para a questão de infraestrutura, coletores tronco, seria através da PPP, que hoje está parada. Então precisamos reativar isso o quanto antes. A gente sabe que uma das empresas que está envolvida na Lava Jato é essa empresa que ganhou essa PPP, né, que venceu o certame da PPP. Então a gente precisa achar alternativas para que essa PPP volte a dar seu andamento e investir na cidade, para que a gente consiga ter. Hoje a gente trata 2,38 segundo a Sabesp de esgoto, praticamente nada. Então nós vamos dialogar muito com o Estado. Sem o diálogo com o Estado e sem uma ajuda do Estado de São Paulo, com certeza vai demorar muito para que a gente avance efetivamente e mostre resultado na torneira e no esgoto do Guarulhense. Então eu comecei um diálogo já, a primeira pauta que eu levei para o governador Alckmin é isso, e essa semana ainda tem uma reunião com o presidente da Sabesp para falar disso também. Então é isso que aflige muito a gente. E essa PPP ela pode voltar a ser realizada com a Odebrecht?
Bom, existem vários... Caso seja solucionado esse imbróglio, né? Eu tenho que... Aí é uma questão jurídica, eu não sei como que a Odebrecht está para realizar. Sistema de transportes, o que você pode falar para logo no início do mandato, o que dá para acontecer, já que o sistema de transporte também está defasado, tem problemas sérios, lógico que está todo mundo com concessão, valendo. O que dá para fazer para melhorar o sistema de transportes? Nós estamos fazendo um reestudo de todas as linhas. O maior problema hoje, na questão do transporte, a quantidade de ônibus, muitas vezes por linha. Mais uma vez a gente volta na questão da fiscalização. Eu não estou afirmando, nós precisamos estar dentro da prefeitura para realmente saber, mas existem queixas de que, por exemplo, tem que existir 7 ônibus em uma determinada linha, acabam existindo 3, 4. Isso faz a superlotação dentro do ônibus e faz com que as pessoas fiquem esperando 1h30, 2 horas. Então essas são as 2 maiores queixas do usuário: superlotação e espera excessiva nas filas. Se nós fizermos um reestudo de todas as linhas para aproveitar melhor cada linha, se a gente conseguir fiscalizar de forma efetiva também os ônibus por linha, sistematizar, usar a tecnologia para isso, com certeza a gente vai ter já um novo serviço. E cobrar das concessionárias também ônibus em boas condições. Nós pensamos em ter Wi-Fi dentro dos ônibus, carregador de celular. A gente precisa tornar mais cômodo a vida do guarulhense, que fica usando no mínimo 2 horas por dia aí, o transporte público para se locomover e trabalhar. No transporte, né? Os terminais de ônibus são mal utilizados? Eu acredito que são subutilizados. Nós pensamos, lógico que tudo envolve recursos, aqui eu não estou fazendo uma promessa, mas a gente precisa ter também um terminal no centro de Guarulhos, que não existe. Nós precisamos. Lógico que aí vai custo de desapropriação, custo de implementação, precisamos ver de que maneira a gente pode fazer isso, a concessionária faz isso. Então a gente precisa estudar efetivamente o contrato para que a gente possa fazer. Se for vantagem para a concessionária, por exemplo, ela tem que fazer. Agora, se for algo que não mude muito e dê uma disparidade no contrato que já existe, aí talvez esse custo recaia na prefeitura. Então tudo a gente precisa estudar para fazer, mas nos nossos estudos preliminares, uma estação dentro do centro de Guarulhos, uma estação rodoviária, precisa ser feita, não tenha dúvida disso. E voltando também, a rodoviária de Guarulhos também é mal aproveitada? Ou sim. Está mal localizada? Acho que está subaproveitada, né? A gente precisa fomentar para que ela seja melhor aproveitada. Bom, para finalizar, Guarulhos tem jeito? Não tenha dúvida que sim. Trabalho duro, pessoas boas, né? Toda a sociedade engajada, com certeza vai voltar. Lógico que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas em 4 anos, não tenha dúvida disso, e não tenho medo de falar isso, falava durante a campanha e falo agora, depois de eleito. Mas com certeza, é o que eu disse, resgatando a credibilidade, dando sinais imediatos para a população, a gente começa a trazer a população para o nosso lado. E aí sim, com medidas efetivas, com políticas públicas sérias, com certeza a gente vai conseguir mostrar muita coisa. Para encerrar de vez agora, o esporte guarulhense foi nos anos 90 um grande orgulho da cidade, né? E sabemos que hoje o esporte está esfacelado. O que o Guti pensa sobre o esporte e o que o Guti pretende fazer para tentar resgatar, sabendo que em 4 anos, pelo orçamento que tem e pelas dificuldades que enfrenta, é uma situação que ainda demanda tempo. Bom, o grande problema hoje do esporte é o orçamento. O esporte, nesses últimos 10 anos, aí para não falar mais, ele veio sempre sendo subutilizado. Como? 0,3% do orçamento destinado ao esporte, como um relógio, sempre 0,3, 0,2 alguma coisa, 0,3 alguma coisa. E isso é impossível, isso acaba sendo só para o custeio, muitas vezes não consegue nem fazer as obras de reparo nos próprios do esporte, nos próprios públicos do esporte. Como o Tomeuzão precisa do AVCB, não tem dinheiro. Exatamente. Hoje, o orçamento do próximo ano é algo em torno de 0,7. O ideal seria 0,9, mas para o ano que vem já está em 0,7 mais ou menos. Aproximadamente. Isso já ajuda muito para o próximo ano. Eu e minha equipe, a gente estava estudando esse domingo, aonde a gente pode ter um pouco menos de orçamento para mandar para o esporte. Então acredito que a gente vai conseguir
remanejar mais se for aprovado na Câmara, lógico, obviamente, a gente vai fazer essas indicações, uma equipe de transição, mas acredito que a gente consiga aumentar aí pelo menos mais de 0,7 e ir para 0,8, essa é a nossa ideia. Para quê? Aí efetivamente, parando de falar um pouco de finanças, efetivamente para que isso? Primeiro, para investir na reestruturação e na reforma dos próprios. Segundo, investir em esporte amador e esporte de base. É isso. O poder público, na minha visão, não pode avançar mais do que isso no esporte. O esporte amador, o esporte profissional tem que ser custeado pelas empresas. Aí sim, o prefeito ele pode ir a campo, literalmente, em grandes empresas que a gente tem aqui, por exemplo, a Ambev, a Sil, Balduco, gostaria que você patrocinasse a equipe, a AD, o Flamenguinho, enfim. Se ele for a campo, ele pode fazer isso. E deixar claro que não vai ser só, a nossa ideia não é só fomentar o futebol. Nós podemos, e é mais fácil, e é mais rápido, em outros esportes a gente ser capital desse esporte, ou lançar o nome de Guarulhos para o Brasil inteiro, num vôlei, em um basquete, atletismo, a gente consegue. Então talvez outras alternativas em esportes que tenham muito menos pessoas praticando. O handball foi vice-campeão paulista. O handball há muito tempo foi base da seleção brasileira, handball de Guarulhos. Então a gente consegue, a gente tem 1.300.000 pessoas. Não é possível que a gente não consiga ter pessoas boas que se destaquem no esporte. Então, mas aí tem que investir pesado na base, tem que investir pesado também na reforma dos próprios. Perfeito. Tá certo então, Guti, obrigado pela entrevista. Eu agradeço. E vamos em frente aí.